Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais um devocional de fé. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem por aí que a família é uma instituição falida, é uma instituição que deu errado, é uma instituição que não tem sentido em existir mais. Você tem ouvido esse tipo de coisa, de que família não dá certo? Eu quero dizer para você que eu não concordo com isso e que a Bíblia também não concorda com isso. E hoje, em alguns devocionais aqui, que nós vamos começar hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre família e sobre como e por que Deus criou a família e de que forma deveriam ser as famílias. Nós sabemos que sim, as famílias enfrentam grandes problemas e que há muitas dificuldades no convívio familiar nos dias de hoje, não se pode negar. Pelo contrário, você vai ver nos próximos dias que nós vamos inclusive falar sobre por que as famílias estão enfrentando o que elas estão enfrentando. Por que é tão difícil o convívio? Você vai entender o porquê de tudo isso e aonde está a solução. Então, meu convite é que você nos acompanhe hoje e nos próximos devocionais, refletindo conosco um pouquinho a respeito da família. E a primeira pergunta que eu faço é: por que Deus criou a família? Por que Deus criou essa instituição? E nós podemos entender um pouquinho mais isso tudo no livro de Gênesis, que é o livro que relata como Deus começou a criação dele, como Deus criou a humanidade, por que Deus nos criou. Está tudo ali relatado no livro de Gênesis. Gênesis significa começo, início, princípio, e é o primeiro livro da Bíblia. Você pode ler comigo capítulo 1, versículo 26, diz assim: olha o que Deus fala consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que se rastejam na terra. E o versículo 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então veja, aqui nesses poucos versículos que lemos, foram 3 versículos, nós temos o motivo pelo qual Deus criou os seres humanos e nos constituiu em formato de uma família. Primeira questão que diz aqui no texto da Bíblia é que Deus decidiu criar um ser que ele chamou de homem. Este ser humano, Deus decidiu criar a sua imagem e conforme a sua semelhança, a fim de que este governasse a terra. Se você ler os versículos anteriores desse capítulo, você vai ver toda uma explicação dizendo que Deus criou o universo inteiro e Deus transformou o nosso planeta em um caos que ele era. Deus transformou ele num lugar habitável, num lugar bonito. Deus gerou vida, plantas, animais. Deus fez ele se tornar um grande e perfeito jardim, onde havia todo tipo de bela natureza, todo tipo de perfeição. Agora, porém, Deus decide no final, no último momento da sua criação, criar um ser que o representaria na terra. Aqui, quando diz que Deus nos faria a sua imagem, a palavra imagem
Aqui é a mesma palavra usada para estátua, para ídolo na Bíblia. Essa palavra ela é usada geralmente como uma representação, uma figura que representa um ser, uma entidade. Por exemplo, no livro de Êxodo, quando Deus coloca os 10 mandamentos, um dos mandamentos que Deus trouxe é que nós não deveríamos fazer imagens de esculturas de nenhum tipo de ser e nem adorá-la. Que há um só Deus, não deveríamos fazer imagens de Deus. Imagem é uma representação de um ser que não é aquela imagem, mas que está representado na imagem. Assim, quando Deus nos faz a sua imagem, quer dizer que nós éramos e somos ainda representações, uma representação de algo maior. Nós representamos, fomos criados para representar o próprio Deus aqui na Terra. Como seus representantes, fomos criados e colocados aqui. E diz que Deus os fez homem e mulher à sua imagem. Então Deus criou o homem, diz, e a sua imagem, depois diz, homem e mulher os criou à sua imagem. Ou seja, quando fala a primeira vez homem aqui, está falando de humanidade. E humanidade é homem e mulher juntos. E os dois juntos completam a imagem de Deus. Os dois juntos representam quem Deus é. Se você olhar as características de um homem e as características de uma mulher, elas são diferentes. E elas são complementares. Até mesmo o humor ou as aptidões, as habilidades de um homem são diferentes das habilidades de uma mulher. Mas elas se completam, e assim também foi que Deus então nos colocou nessa terra. Deus criou os dois sexos, Deus criou os dois gêneros, masculino e feminino, como expressões da sua pessoa. Homem e mulher juntos completam quem Deus é. Quando nós falamos de um Deus de amor, que cuida, que ama, muitas vezes parece o abraço de uma mãe. Quando nós falamos de um Deus que corrige, ensina, quando nós falamos de um Deus que protege, parece os braços fortes de um pai. Sim, porque homem e mulher juntos representam a imagem e a semelhança de Deus. Então eu quero dizer para você, minha amiga que me ouve hoje, você mulher, a mulher não foi criada inferior ao homem. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Só diz que a mulher precisa ser protegida pelo homem, pois ela é mais frágil que o homem. Fisicamente, ela é mais frágil e ela precisa ser protegida pelo homem. Sim, ela é mais frágil, inclusive, né? Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja homem o suficiente para proteger a sua esposa, para cuidar dela, para amar ela, para se entregar e entregar a sua vida em proteção a ela, para por ela se sacrificar, estar pronto para trabalhar em prol da família. Veja, a família foi criada por Deus para representar Deus aqui na terra. E você vai ver aqui ainda que Deus vai dizer para eles se multiplicarem. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus, representantes de Deus, com uma tarefa de organizar este planeta, de comandar este planeta, mas também de gerar outros seres que também são imagem e semelhança de Deus. Isto é reprodução, é fecundidade. Diz que Deus, nós lemos no versículo 28, Deus os abençoou. E Deus lhes disse para serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra. E então dominarem e sujeitarem a terra. Ou seja, Deus nos deu a capacidade de gerar outros seres semelhantes a Ele. E isso se dá através da gestação. Esses seres que nascem precisam ser cuidados, ensinados. Para serem imagem e semelhança de Deus, precisam ver a imagem e a semelhança de Deus nos seus pais. Sim, a família foi criada como uma fórmula, como um meio para que Deus levasse a sua presença para todo o planeta, de geração em geração. Que Deus multiplicasse a sua presença em todos os lugares. Quem levaria essa presença? Nós,
homens e mulheres, cheios da imagem e semelhança de Deus, cheios da presença de Deus, protegendo, cuidando um do outro e multiplicando essa imagem na terra através de nossos filhos, de nossas gerações. Filhos são uma bênção. É óbvio que algo mudou isso e gerou uma distorção nisso, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos nossos próximos devocionais. O pecado entrou e destruiu isso, esse plano inicial. Mas Deus está desde o início nos resgatando para esse objetivo. Podemos orar hoje pedindo que Deus nos transforme novamente à sua imagem e à sua semelhança, e que a nossa família possa servir a esse propósito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos sujeitamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a voltarmos a ser a Tua imagem e semelhança. Que a nossa família sirva ao Teu propósito, Senhor, de levar o Teu governo a esta terra, de levar a Tua paz a este mundo. Que a nossa família sirva, Senhor, ao Teu propósito de multiplicar, Senhor, através da reprodução, através dos nossos filhos, netos, bisnetos, multiplicar a Tua presença nesse mundo. Que cada homem entenda que a sua função é Te representar nessa terra. Que cada mulher também entenda isso. Que todos nós possamos honrar uns aos outros, pois o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Senhor, eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, nos ajuda a restaurar aquilo que o Senhor sonhou para nós, para as nossas famílias. Em nome de Jesus. Abençoa esta família que nos ouve hoje, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma semana abençoada, um dia abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você. Estamos amanhã juntos em mais um devocional. Compartilhe o áudio de hoje com seus amigos. Entre no grupo, entre aí, nos siga também nas plataformas onde o devocional está como um podcast. Um grande abraço e até amanhã.